A única coisa que aparentemente seria negativa aqui é quando Paulo diz, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Né? Uma das coisas que ele mais se arrependia depois da conversão foi ter perseguido o Senhor e a sua igreja. Mas aqui ele não está enfatizando a perseguição, ele está enfatizando o zelo. Escrevendo aos Romanos, ele fala de zelo sem entendimento. Obviamente, pela falta de revelação, aquele zelo se tornou um problema. Mas ele está dizendo que a motivação era boa, mesmo por trás de toda a perseguição, era. Né? Paulo acreditava que o cristianismo era uma seita, que aquilo tinha que ser exterminado. Então, ainda assim, ele está exaltando o zelo, que era parte da performance religiosa. E, por fim, ele termina com uma frase que é assustadora. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo está dizendo, pega o microscópio, examina a minha vida, né? E pode me avaliar pela perspectiva das centenas, centenas e centenas de preceitos da lei. Ele diz, eu nunca dei motivo para que ninguém falasse nada. Em outras palavras, Paulo está dizendo, você acha que é o cara? Eu mais ainda. Mas aí quando ele diz, mas o que para mim era lucro, do que é que ele está falando? Performance religiosa. Ele diz, eu valorizei isso muito tempo. Eu também me achava o cara, como alguns de vocês estão se achando aí, por coisa menor do que a minha. Mas Paulo diz, aquilo que eu dava importância, valorização da performance, perdeu completamente a sua importância, quando eu entendi a valorização da pessoa. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo com muita clareza aquilo que me foi ensinado, corrigido e instruído anos atrás. Qual era o dilema da igreja de Éfeso? O Senhor Jesus escreve para uma igreja de alta performance. Não importa se você vai avaliar a igreja de Éfeso pela descrição do livro de Atos, pela própria Epístola aos Efésios, pelo que você lê numa das 7 cartas das igrejas da Ásia no Apocalipse, ou se você faz a avaliação da história, sob qualquer ângulo e prisma, era uma igreja de alta performance. Apocalipse 2:2, o Senhor começa dizendo assim, conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Para mim tem uma progressão aqui. As obras falam de uma igreja ativa, dedicada. Mas quando fala de labor, está falando de um nível de trabalho onde já entra no modo canseira. Mas eu brinco com a liderança da nossa igreja lá em Curitiba, o seguinte, eu falo para eles, mas perseverança é o último nível da dedicação do sacrifício. Lá na gíria, que já não é mais tão atual, a gente diz é o modo sangue nos olhos e faca no dente. Nós vamos trabalhar com ou sem vontade, na mais pura determinação, disposto a suar e sangrar enquanto servimos a Deus. E essa era a igreja de Éfeso. O Senhor não para aí. Ele diz, vocês suportaram provas por causa do meu nome e não desfaleceram. Né? O Senhor diz, puseste a prova os se dizem apóstolos e não são os achados mentirosos. Então, a igreja tinha resiliência, além de alta performance, né? A igreja tinha controle de qualidade. Você vai avaliando, a performance da igreja é altíssima. Mas ele vai dizer, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então o Senhor vai dizer o quê? Performance altíssima, estratosférica. Paixão, está lá no chão, está lá no chinelo. Então o Senhor está dizendo, nesse quesito vocês estão me devendo. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, o principal, o primeiro, número 1,